O uso do narguilé é um hábito cada vez mais comum entre os jovens. E há quem diga que essa mistura de cachimbo de água, usado para fumar tabaco aromatizado, seja uma brincadeira inofensiva, sem risco à saúde. Mas esse produto pode ser ainda mais prejudicial que o cigarro. Olha só, a Organização Mundial de Saúde alerta que 1 hora da fumaça inalada corresponde ao consumo de 100 cigarros tradicionais, que por ano matam 150 mil pessoas. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o pneumologista Ricardo Martins, está com a gente. Doutor, obrigado pela presença aqui no Band Cidade. Eu que agradeço o convite. Uma boa tarde a todos. E esse é um alerta que precisa ser feito, né? Porque virou uma febre entre os jovens, né, doutor? Esse é um assunto que nos preocupa muito, porque o cigarro é a causa de doença, a principal causa de doença evitável entre as doenças que nós conhecemos. E ela está sendo inserida agora para os jovens, né? A gente sabe que 20% daquelas pessoas que estão ali consumindo o produto serão dependentes da nicotina, portanto dependentes do tabaco, e vão usar o cigarro tradicional. Agora, além do narguilé, tem outra febre aí, que é a história do cigarro elétrico. Qual é o risco, doutor, para esse tipo de fumo? Essas são estratégias, Rodrigo, que a indústria do cigarro utiliza para captar clientes. Então, ela glamouriza o produto, ou através de aromas diferentes, sabores, ou agora com a modernização do produto. Pra você ter uma ideia, esses cigarros eletrônicos são vendidos agora na forma de pendrive. E muitas crianças têm utilizado esse tipo de produto, embora seja proibido aqui no Brasil, mas vem através de outros países. E são pessoas que vão acabar se viciando na nicotina e ficando dependentes e passar a usar os cigarros comerciais. Agora, qual é o risco para crianças e adolescentes que estão em processo de formação e começam na tenra idade aí já a usar nicotina ou tabaco? Na verdade, Rodrigo, a indústria do cigarro ela já conhece há muito tempo de que ela precisa trabalhar com os jovens. Você se lembra que há um tempo atrás elas patrocinavam eventos esportivos, eventos musicais. Hoje estão partindo para esse tipo de atividade, porque sabem que uma pessoa dessa que fique viciada são 20, 30 anos, às vezes 40 anos de consumo. Então, há muito tempo já se sabe, e a indústria de cigarro também, que essa é uma doença pediátrica. O tabagismo é uma doença pediátrica. Agora, a gente vê essas inovações, né? É importante também que os órgãos de fiscalização, de controle, fiquem atentos, porque a gente está falando agora do cigarro eletrônico, do narguilé, a gente não sabe o que vem pela frente e pode ser também um risco, doutor. Eles estão a anos-luz da gente, né? Então, as autoridades, que são muito competentes aqui no Brasil, reduziu bastante com as políticas públicas o consumo de cigarro no nosso meio, precisam ficar atentos a essas novas estratégias, que são, inclusive, em alguns momentos, vendidas como bons produtos até o nosso Congresso, né? Algum tempo atrás, tivemos que, nós, da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, tivemos que alertar os congressistas com relação a determinadas leis, como, por exemplo, da mudança do aroma do cigarro, avisando sobre o risco que se tinha dessas pessoas ficarem viciadas pelo chamariz do aroma. Perfeito, muito obrigado, doutor. Obrigado pela presença aqui no Band Cidade. E fica o alerta para você, principalmente pai e mãe aí de crianças e adolescentes. E, olha, o Detran fechou um trecho da Avenida do Paranoá devido ao trabalho de poda de árvores e a avenida transversal entre as quadras 20 e 25. Está interditada para o trânsito de carros até às 4 horas da tarde. Segundo o Detran, o acesso às quadras afetariam e pode ser feito aí pelas ruas próximas ao local que foi bloqueado. E olha que interessante, um estudo feito ao longo de 70 anos aponta a prática constante e desde cedo de atividades intelectuais é a melhor forma de evitar problemas de memória na terceira idade. Entre os hábitos recomendados estão os jogos de palavras, xadrez e também, claro, a leitura. Desde jovem, a Violeta gosta de fazer caça-palavras. Distrai, a gente lembra de palavras que a gente às vezes nem usa mais. Sim. É bom alertar a cabeça que vai ficando dura. Eu leio muito, eu uso muito a minha cabeça.
Hábitos como este possivelmente ajudaram a aposentada a estar com boa memória aos 91 anos. Um novo estudo da Universidade de Aberdeen, na Escócia, aponta nesse sentido. Os pesquisadores localizaram 500 pacientes que fizeram um teste na década de 30, quando tinham 11 anos, e depois acompanharam o processo de envelhecimento do grupo com avaliações periódicas. A conclusão foi que os menos afetados foram aqueles que estimularam o cérebro a vida toda, e não apenas na terceira idade. No momento que ela começa a ter uma perda depois de uma certa idade, ela consegue de alguma forma compensar isso ou atenuar essa perda através dessa reserva cognitiva, saindo de um nível um pouco mais elevado do que o paciente que eventualmente não teve o mesmo engajamento, a mesma educação formal, os mesmos hábitos de leitura. O estudo não estipulou quais atividades intelectuais são mais recomendadas, mas de forma geral, os neurologistas indicam palavras cruzadas, jogos de memória, quebra-cabeça, charadas, jogos de tabuleiro e, claro, o mais completo estímulo ao cérebro, o hábito da leitura. Vários estudos comprovaram que ler regularmente aumenta o número de conexões entre os neurônios, o que melhora o funcionamento cerebral. O Pedro, de 11 anos, que já costuma ler, decidiu se desafiar ainda mais. Está aprendendo xadrez e rapidamente entendeu a principal habilidade para ir bem nesse jogo. Raciocínio. A gente, quando criança, deve aprender a se alimentar bem, a praticar atividade física. O mesmo se dá em relação à nossa capacidade cognitiva. Ela tem que ser estimulada, treinada e regrada a se manter sempre funcionando na sua plenitude. Continuam os resgates de animais neste mês de janeiro. Ontem, mais 2 cobras e uma arara foram encontradas justamente pela fiscalização na área urbana aqui do DF. 2 animais foram encontrados em Planaltina. No quilômetro 15, foi uma jiboia que deu o ar da graça. Já no quilômetro 54, uma arara foi encontrada. Mais tarde na noite desta segunda-feira, uma cascavel foi capturada dentro de uma casa na área da DF 180, sentido Ceilândia. Depois de uma triagem médica, as cobras foram devolvidas à natureza. Já a arara precisou de mais cuidados e foi levada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres. Só nos primeiros dias deste ano, foram 30 bichos resgatados nas áreas urbanas do DF. Quando capturados, os animais passam por avaliações e profissionais definem se precisam de tratamento ou se voltam para a natureza. Em 2019, o ônibus do juizado itinerante terá 2 novos destinos, a rodoviária do Plano Piloto e o centro de Taguatinga. Em janeiro estão previstos os primeiros atendimentos na rodoviária, nos dias 21 e 28, em Taguatinga Centro, no dia 25. No juizado itinerante, os interessados podem entrar na justiça para resolver questões simples, ações no valor de até 40 salários mínimos que tratem, por exemplo, da cobrança de despejo, também indenização por inclusão do nome no SPC e na Serasa e outros prejuízos. Lembrando que o atendimento acontece sempre entre 2 e 6 da tarde. O Band Cidade, primeira edição, volta em seguida.